Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o vereador Luciano para proceder à leitura da ata de sessão anterior. Por favor, vereador 8, que pensa aqui na frente, eu não alcanço. Boa tarde, presidente, vereador Marco Braz. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. Boa tarde. Ata Boa da tarde. sessão ordinária em 3 de março de 2021. Presidência dos senhores vereadores, Tânia Bastos, primeira vice-presidente, Eliel do Carmo e Márcio Santos, ambos convites. Às 14 horas, em ambiente híbrido, com a presença dos senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Celso Costa, César Maia, Chico Alencar, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Marcos Paulo, Dr. Rogério Amorim, Eliel do Carmo, Felipe Michel, Gabriel Monteiro, Jaída Mendes Gomes, João Mendes de Jesus, Jones Moura, Jorge Felipe, Lindbergh Faria, Luciano Medeiros, Luciano Vieira, Luiz Carlos Ramos Filho, Marcela Ará, Márcio Ribeiro, Márcio Santos, Marco Braz, Mônica Benício, Paulo Pinheiro, Pedro Duarte, professor Célio Luparelli, Rafael Aloysio de Freitas, Raimonde, Renato Moura, Rocal, Rosa Fernandes, Tainá de Paula, Tânia Basto, Tarciso Mota, Tereza Berg, Thaís Ferreira, Tiago Carribeiro, Ulisses Marins, Vera Lins, Verônica Costa, Vitor Hugo, Valdir Brazão, Wellington Dias, William Siri e Zico Pepera, 50. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Marcos Paulo a convite. Encerra-se a sessão às 17h01. O primeiro orador inscrito, vereador Chico Alencar. Obrigado, presidente Marcos Braz. Todos me ouvem, né? Fiz minha inscrição no aplicativo, presidente. Pois não. Então, presidente Marcos Braz, vereadoras, vereadores, todos que acompanham esta sessão, em boa hora o prefeito acordou para a gravidade da pandemia e estabeleceu, é verdade que sem muita discussão com alguns setores, uma série de medidas de cautela, de fechamento de algumas atividades. Há pontos que Sua Excelência há de discutir hoje, tendo chamado também corretamente uma reunião com vereadores para o final da tarde, que precisam ser elucidados. Proibir, por exemplo, comércio ambulante de quiosque nas praias, mas não proibir a frequência às praias, que tem um condão natural de aglomerar. Reconhecer que o crescimento da procura por unidades de saúde do município, UPAs, com síndrome respiratória, é um indício perigoso, mas, por exemplo, manter o cronograma, até onde sei, do retorno da reabertura das escolas. Isso tudo é preocupante, são pontos polêmicos que vamos discutir através da representação, por exemplo, do PSOL, com o prefeito Eduardo Paes. Mas a situação é grave, é terrível, é pior do que ano passado, nós estamos no momento mais agudo da pandemia. E a omissão, a desídia, o desinteresse, o alheamento, o negacionismo
do presidente da República e do ministro da Saúde são patéticos, para dizer o mínimo. Não por acaso Sua Excelência ou Sua Excrescência vem de exótico, não tem nada a ver com excremento, essa expressão, se recusou a falar na cadeia nacional de TV e rádio que ele mesmo tinha cogitado solicitar, tanto na terça quanto ontem. Mas eu quero falar, senhor presidente, da Escola Nacional do Circo, fundamental, que completará 40 anos de existência ano que vem, e que é um símbolo, inclusive ali na Praça da Bandeira, muito importante. A Escola Nacional do Circo está numa situação de abandono e de desmonte, não apenas pela lona que foi retirada há alguns meses, em nome de uma reforma, de uma reformulação, causando muita perplexidade nos seus alunos, como também agora numa decisão da Funarte, ela está subordinada à Funarte, Ministério da Cultura, de ocupar aquele espaço com alguns departamentos burocráticos da Funarte, que teria agora, mais recentemente, ontem ou hoje mesmo, desmentido essa intenção. Nós estamos cobrando que a Escola Nacional de Circo seja mantida, que as bolsas, poucas dos seus alunos, sejam retomadas, sejam pagas, que esse importante aporte cultural do Rio para o Brasil inteiro seja revitalizado. É absurdo esse desmonte da Escola Nacional do Circo. Tem um abaixo-assinado correndo, eu peço a todos os colegas vereadores, todos os cidadãos e cidadãs que trabalham na Câmara Municipal, que defendam a nossa Escola Nacional do Circo, Luiz Olimecha, para que ela continue a viver e prestar serviços culturais de arte e da arte circense, tão importante na história da humanidade. Por fim, falo na minha condição de professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É absolutamente inadmissível que a Controladoria Geral da União, que quando exerci mandato de deputado federal, procurava tantas vezes como um órgão importante no controle das contas públicas, na detecção das demasias com o dinheiro público em diversos órgãos. Ela tinha e tem essa função primordial, pois agora ela virou uma espécie de delegacia de polícia ou fiscal da conduta de professores universitários, chegando ao ponto de obrigar, na verdade foi isso, embora se diga sempre que TAC, termo de ajuste de conduta, é consensual, ela acabou obrigando 2 docentes da Universidade Federal de Pelotas, os professores Pedro Halal e Heraldo Santos Pinheiro, a fazerem uma promessa de silenciamento que é incabível no ambiente universitário, total, porque fizeram críticas ao presidente da República em relação à condução da pandemia, em relação a posturas machistas, homofóbicas, de elogio à tortura, que eu presenciei, inclusive o então deputado federal Jair Bolsonaro fazer, e sempre protestávamos, reagíamos contra isso, pois esses professores estão silenciados. Isso é um precedente perigosíssimo. Na verdade, ajuste de conduta tem que existir no MEC, que, aliás, desde 2019 é um ceifador de recursos da educação, um semeador do caos na educação brasileira, quando não a omissão total. Também ele se transformando numa espécie de agente de fiscal de costumes na educação pública, sobretudo na educação universitária, fazendo um ofício enviado à entidade do ensino, às entidades do ensino superior, ao sistema de escolas do ensino superior, dizendo nesse ofício que é preciso prevenir e punir atos político-partidários nas instituições públicas federais de ensino, atropelando o artigo 207 da Constituição Federal, uma decisão já
relatada e aprovada à unanimidade no Supremo Tribunal Federal quanto ao livre pensamento, à livre manifestação, que tem sempre um viés político, isso é saudável, dentro da pluralidade. O ambiente do universitário não pode ser cerceado dessa maneira. Portanto, eu estou propondo aí sim um ajuste de conduta à Controladoria Geral da União para que ela não se desvie dessa maneira torpe, torta, pequenada das suas funções, e também em relação ao MEC, para que ele seja o Ministério da Educação e Cultura e não do extremismo e da censura, embora a sigla MEC possa caber nessa perspectiva. Indesejável. O Brasil de Anísio Teixeira, de Paulo de Tarso, de Darcy Ribeiro, de Paulo Freire, de tantos bons ministros da educação, até recentemente, que tinham compromisso com a educação, de gente com lastro na educação pública, não esses ministros, já foram 3 nessa gestão Bolsonaro, cada um se sucedendo em aspectos piorados em relação ao anterior, e levando essa educação brasileira, do ponto de vista do MEC, a uma anomia, a pujança das universidades federais, das instituições federais de ensino, da escola pública brasileira, que se concretiza no Rio de Janeiro em mais de 1.500 unidades, onde o labor cotidiano das educadores, do pessoal administrativo e do alunado de várias idades dão vida, nervo, força, coração a essa educação. Não podem burocratas do MEC, com uma visão estreita, de extrema-direita, fascistoide, querer impor silêncio e regras para uma educação que tem que ser sempre libertária, buscando a ciência, o saber, com sabor, o conhecimento. Fica aqui o meu repúdio e essa proposta concreta de termo de ajuste de conduta para as nossas autoridades federais, que andam, como dizia o ex-vereador, atual deputado estadual Eliomar Coelho, desbussoladas. Isso é uma tragédia dentro da tragédia sanitária e cultural que o Brasil vive hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia. Senhor presidente, é mais um trabalho, um texto da Silvia Colombo, que faz a representação da Folha de São Paulo na América Latina e tem base em Buenos Aires. Esse texto foi publicado na Folha de São Paulo de ontem, dia 3. Presidente de El Salvador conquista maioria no parlamento e poderá mexer na Constituição. Partido de Nayib Bukele terá 56 deputados, de um total de 84 no Legislativo unicameral. Como apontam os resultados parciais, o partido do presidente Nayib Bukele, 39 anos, terá maioria no Legislativo unicameral de El Salvador. Segundo o anúncio feito pelo Tribunal Eleitoral desse país, nessa terça-feira, dia 2, o Nuevas Ideias, é um partido novo em El Salvador, recém-nascido para abrigar os alinhados à política de direita populista do mandatário, terá 56 deputados de um total de 84. Contando com pelo menos outros 5 parlamentares de partidos alinhados, Bukele terá maioria na casa e poderá propor alterações à Constituição, além de nomear juízes da Suprema Corte e procurador-geral do país. No El Salvador é assim. Quando o presidente tem uma maioria absoluta, ele pode nomear juízes da Suprema Corte, bem, procurador-geral do país, aqui já pode. Bem, Bukele tem uma popularidade de 97%. Vinha centralizando o poder desde que foi eleito em 2019, com bons resultados no combate à violência. O mandatário, porém, comete avanços contra a imprensa independente e é acusado de corrupção, nepotismo, favorecendo familiares em cargos públicos.
Jornais independentes que divulgaram esses abusos vêm sendo perseguidos ou ameaçados. O site El Faro, o mais importante do país, está sendo processado por expor publicamente o nepotismo do governo e ações irregulares na aplicação das medidas de quarentena. Desde que começou a pandemia do coronavírus, vem sendo cobrado por organismos internacionais como Human Rights por conta de abusos na imposição de quarentenas e confinamentos para calar opositores. Além disso, os espaços para isolamento e quarentena dos que chegam do exterior foi avaliado como inapropriado por defensores de direitos humanos. Na eleição ocorrida no último domingo, dia 28, os partidos tradicionais do país tiveram desempenho fraco. O direitista tradicional, o Partido Conservador de El Salvador, Aliança Nacional Republicana, Arena, ficou com 14 assentos no parlamento. Enquanto o esquerdista FMLN, Frente Farabundo Marte, de Libertação Nacional, deteve apenas 5, depois de governar o país por 2 mandatos. Desde a redemocratização do país, após a Guerra Civil, em 1992, nunca um presidente salvadorenho tinha conseguido acumular tanto poder. A oposição entrou com um pedido de investigação contra Bukele, pelo fato de ele ter feito a campanha no próprio dia da eleição, por meio de pronunciamentos e pelas redes sociais, algo que vai contra a lei eleitoral do país. Senhor presidente, eu vou postar no grupo de vereadores e peço que seja publicado no Diário Oficial. Muito obrigado, presidente. A presidência acolhe a solicitação da Vossa Excelência. Obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Marcos Braz. Boa tarde a todas as vereadoras, todos os vereadores que acompanham essa transmissão por via remota e que estão presentes na casa, aos funcionários da casa, a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara e por todas as redes sociais aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos vivendo momentos, e eu tenho sido muito chato, mas não vou abrir mão da minha chatice, todos os dias em que eu tenho a oportunidade de manifestar em qualquer lugar, e na Câmara tem sido todas as terças, quartas e quintas, eu tenho colocado informações que possam nos dar uma orientação melhor sobre o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no nosso estado, no nosso município, em relação à pandemia e em relação ao resto, porque pandemia não é só saúde. A pandemia envolve a questão da economia, a pandemia envolve as questões da mobilidade urbana, tudo isso está no mesmo pacote que nós estamos vivendo. E essa é a preocupação de todos, tem que ser a preocupação de todos. Lamentavelmente, não é assim que funciona. Nós estamos hoje, nesse momento, qual é o quadro que nós temos da pandemia no Brasil e no Rio de Janeiro? Dados que saíram há pouco, às 14 horas. No Brasil, chegamos a 259.402 óbitos, 259.402 óbitos, com uma média de 1.840 óbitos por dia. É uma média assustadora. Nós estamos há mais de 40 dias no Brasil, com mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. E com o dado de hoje, são 56 mil casos novos por dia. Isso é um número muito ruim. Em termos de óbitos, nós só perdemos para os Estados Unidos. Qual é a média, vereador? A média, vereador Paulo? A média dos últimos de hoje são 1.840 óbitos nas últimas 24 horas. E o total de óbitos chegamos a 259.402 óbitos. E a média de casos por dia, hoje, em torno de 56 mil casos por dia. Esses são dados que saíram há poucos instantes. No município do Rio de Janeiro, o que nós temos? Nós temos 208 mil casos confirmados. Muitas pessoas têm coronavírus, não conseguem confirmar o caso. Ou porque não fazemos testagem, ou porque
os sintomas são pequenos e as pessoas não chegam nem a procurar o serviço de saúde. Então, temos hoje, no Rio de Janeiro, 18.992 óbitos. Estamos chegando na casa dos 19 mil óbitos, o que é muito ruim para a cidade do Rio de Janeiro. Você pensando aqui nessa cidade com 6.600.000 habitantes, nós temos hoje mais mortes do proporcional que São Paulo. Por quê? A nossa taxa de mortalidade é absurda, 9,1%. 9,1% é a nossa taxa de mortalidade, letalidade. E a nossa taxa de mortalidade é de 285 óbitos para cada 100 mil habitantes, muito longe de outras capitais brasileiras. O que mostra claramente que a situação do Rio de Janeiro ela é muito grave ainda. Não importa dizer, porque aí vamos entrar na questão política, que as autoridades do atual governo começam a fazer uma estatística de janeiro para cá, que é do governo Eduardo Paes. Mas para nós, tanto interesse, não temos nenhum interesse em saber se morreu por culpa do Crivella, se morreu por culpa do Eduardo Paes. Não é isso que nós estamos querendo discutir. Nós estamos querendo discutir a situação dessa cidade. Essa cidade hoje apresenta um número que é muito grave. O Rio de Janeiro, nos hospitais da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós temos 893 pessoas internadas com Covid. Entre internadas em enfermarias e internadas em unidades de terapia intensiva. Esse é o quadro que nós temos na cidade. Um quadro que a avaliação fina, e eu estou falando isso para algumas pessoas que já responderam hoje aí no Zap da bancada, nas redes sociais, é o desespero de muitas pessoas que as medidas tomadas pelo prefeito Eduardo Paes vão levar à falência os bares, restaurantes. Eu já imaginei até que já estavam falidos, porque há um ano que esse sacrifício e não resolve. Os bares e restaurantes tentam abrir, não conseguem ter 30% da sua lotação. O que eles estão fazendo, e fazendo muito bem, e tem que parabenizar, é a entrega em casa, a entrega através ou dos aplicativos ou dos próprios bares e restaurantes, entregam os produtos em casa, o que é absolutamente correto, salutar e saudável. Espero que essa venda aumente muito para que sustente, para que não haja desemprego, que hoje o presidente do sindicato dos restaurantes e bares falou em 100 mil postos de trabalho em jogo com essa medida. Então, não há porquê. Quais são as razões? E a reclamação, mas o Rio estava tão bem, você estava tão bem, está tão bem, eu repeti isso aqui 2 vezes essa semana, e vou repetir hoje outra vez. A Bahia, Salvador, estava muito bem, em 4 dias o quadro da Bahia inverteu-se. Porto Alegre, a mesma coisa, ou seja, essas modificações, e hoje, essas modificações são detectadas numa análise fina, que isso a Secretaria de Saúde, o secretário Daniel, está fazendo até com sucesso. Ele está fazendo isso muito bem. Ele está buscando, ou seja, ele começou a anotar, ele pegou um dado hoje, que foi apresentado, inclusive, em todas as mídias sociais e na imprensa, mostrando que a procura por vagas está aumentando. A fila de pessoas, não é esperando vagas CTI, procurando consultas na rede básica, porque a porta de entrada é a rede básica, postos de saúde, centros municipais de saúde e clínicas da família. Ele começa a notar uma curva de inclinação para cima, subida, no exato momento em que nós estamos vendo o que significa isso. Nós estamos chegando hoje, eu queria lembrar vocês, está chegando a conta hoje, chegou ontem, chega hoje, vai chegar amanhã, a conta do carnaval. Estamos pagando a conta, e o carnaval não é somente as aglomerações da cidade, são as pessoas que foram embora do Rio, que se aglomeraram em cidades menores, isso aí é claro que essa conta vai chegar agora. São 14, 2 semanas depois, 3 semanas depois. Então, as medidas, que não são aquelas que vão resolver o problema, eu sei, nós não estamos fazendo um lockdown. E as pessoas que duvidam, como o próprio presidente da República deu uma declaração de muita infelicidade no dia de ontem, dizendo que onde teve lockdown não adiantou nada. Presidente, não é verdade. Veja e estude o que aconteceu em 3 regiões. No Reino Unido, claramente, na Espanha e em Portugal. O que aconteceu? Portugal entrou, e eu queria lembrar aqui algo que me deu muita saudade. Eu sou brasileiro, mas tenho dupla nacionalidade portuguesa. Eu senti muito orgulho de ver o presidente da República de Portugal na televisão dizendo o seguinte para o povo português: nós erramos. Eu queria pedir desculpa a vocês. Nós erramos ao permitir que as famílias se reunissem no Natal, permitir que as famílias fossem de férias para o interior de Portugal. É um erro que eu não pedir desculpa. Consertamos o erro fazendo um lockdown, fazendo uma diminuição da circulação. E agora já temos orgulho de dizer que os resultados já começam a aparecer. Ou seja, nosso problema todo, que as pessoas que não acreditam que é importante fechar, que é importante segurar, a economia eu sei que vai sofrer, mas vai sofrer mais ainda se a gente deixar isso aberto como está. A gente está vendo claramente o que está acontecendo nessa cidade.
as aglomerações. Não adianta mais tentar campanhas publicitárias, ninguém está ouvindo isso. As praias continuam cheias, mas a praia não é um lugar livre, é um lugar livre. Mas quando a gente diz que a praia contamina, não é as pessoas que estão andando na praia, que estão sentadas à distância, é aquele bloco de pessoas ao lado do camelô que está vendendo ali cerveja, aquelas pessoas grudadas, um grupo de 15, 20 pessoas, todos sentados um colado no outro, e sem máscara. Evidente que aquelas gotículas que eu falei ontem, ou o aerosol, partículas menores, vão ficar ali contaminando aquelas pessoas. Apesar do ar ser livre, o ar está livre, mas nós estamos grudados com o ar livre lá para cima. Então, o que é importante é que nós não fizemos o que o prefeito Eduardo Paes acabou de fazer, não é um lockdown. Ele apenas está fazendo algo que nós ontem estávamos cobramos há mais dias, achei que o prefeito demorou muito a fazer isso, essa é a minha opinião, demorou muito, e ao fazer isso, precisa de uma segunda coisa que eu vou falar no final, mas o que é preciso hoje, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro? Controlar a transmissão. Os cientistas já descobriram, já mostraram para nós, que esse vírus ele tem uma transmissibilidade muito grande. Ele se espalha com uma rapidez muito maior do que a cepa anterior. Essa cepa variante, as cepas variantes que existem aí, tem uma rapidez enorme. Cada pessoa contamina imediatamente 6 pessoas, se ela tiver sem máscara, as pessoas sem máscara. Então, esse controle da transmissão, como é que você pode controlar a transmissão? E aí 4 coisas estão acontecendo nesse momento que são para controlar a transmissão. Primeira, restringir circulação. É claro que tem que restringir, mas aí o prefeito precisa tentar pensar que a restrição da circulação não é somente das pessoas nas praças, na porta dos bares, não é somente na rua, é no transporte coletivo. Nós temos que, de uma vez por todas, entender que o BRT não pode funcionar como está funcionando. Não é possível que a gente não consiga obrigar as empresas de ônibus a botar mais carros na rua. Não é possível que a gente não consiga consertar mais carros do BRT para eles irem para a rua. Ali há uma grande quantidade de contaminação. Ali é um local, ali não é circulação. Ali é restringir a aglomeração. E as aglomerações estão em vários lugares. E o transporte coletivo é a principal das aglomerações. Nós precisamos ter medidas do governo para impedir que o BRT funcione com tanta gente em pé. Em outros países, isso é feito da melhor maneira. Vou encerrar, presidente. A outra coisa em relação a controlar a transmissão é o uso de máscaras, que tem que ser obrigatório. A pessoa lembra do lixo zero, feito aí pelo Eduardo Paes lá atrás, jogou o lixo na rua, paga uma multa. Não está de máscara, vai ter que pagar uma multa. Não há outro caminho. Não há outro caminho, as pessoas não estão aprendendo, não estão acreditando. Por último, a higiene das mãos e o não aglomerar. Esses fatos todos mostram que é necessário. No nosso momento, o país está na beira de um precipício. Na beira de nós todos temos uma mortalidade como nunca aconteceu. Para isso não acontecer, é necessário que os governos municipal e estadual, já que o federal se recusa a fazer isso, que esses governos façam a sua parte para que a gente tenha controle da transmissão. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde para todos. Próximo vereador inscrito é o nobre vereador Márcio Santos. O senhor dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, boa tarde. Quero, presidente, manifestar a minha gratidão e confiança ao presidente Carlos Caiado e, sobretudo, aos demais integrantes da comissão de representação de acompanhamento das ações de retorno às aulas presenciais na rede municipal de ensino no ano letivo de 2021 e a estruturação de calendário de reposição das aulas relativas ao ano 2020, pelo privilégio de conduzir os trabalhos desta comissão. Preciso, antes de qualquer coisa, presidente, destacar algumas questões. Sou nascido e criado na Vila Aliança, onde estudei em escola de rede pública. Logo eu sei por experiência o que é ser de uma rede municipal de ensino, ainda mais dentro de uma comunidade. Tenho nas minhas origens também a luta do movimento estudantil. Fui da Associação Municipal de Estudantes Secundaristas, a AMES. Embora não seja efetivamente um profissional da rede de educação, me dediquei integralmente para presidir a comissão de representação. Durante os trabalhos da comissão,
tivemos a oportunidade de proporcionar um debate técnico de alto nível entre os nossos pares. Contamos com a presença do secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, para a apresentação do plano de volta às aulas, por 2 vezes nessa casa. Ouvimos o representante do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19. Ainda nesse sentido, 2 audiências foram realizadas, contando com a presença de autoridades governamentais, especialistas, pesquisadores, sindicatos, grupos, fóruns e associações e estudantes e movimentos. Outro aspecto não menos relevante, presidente, foi as visitas às unidades escolares e coordenadorias regionais de educação, para identificar em loco os problemas estruturais e promover a escuta dos gestores, profissionais de educação e de toda a comunidade escolar. Na reunião de encerramento dessa comissão, aprovou o retorno presencial das aulas em nossa cidade. É claro que com todos os pontos do protocolo sanitário estipulado pela Prefeitura e as condições materiais e estruturais de cada unidade para a prevenção do coronavírus. É importante salientar, presidente, que para o retorno seguro das voltas às aulas presenciais, precisamos destacar algumas coisas. O foco na imunização dos profissionais de educação. Segundo, os investimentos em acesso remoto e conectividade. Terceiro, a manutenção do cartão alimentação e outros programas da renda básica. Quarto, a educação especial com condições mínimas de ensino remoto. Quinto, o plano de recuperação física com indicação de obras, prazos e prioridades dessas unidades. Sexto, a revisão dos contratos de limpeza. Sétimo, o programa de rastreio, monitoramento e prevenção de casos. Por fim, presidente, agradecer mais uma vez a todos os vereadores e vereadoras pela oportunidade de conduzir dessa vez a Comissão de Educação dessa casa. Mais uma vez, repito, sou fruto de uma escola pública dentro de uma comunidade que é a Vila Aliança. Então, entendo muito bem, sei das dificuldades do nosso município enquanto a educação pública. Sei o que o estudante passa, sei o que o professor passa na nossa rede municipal. Eu quero ser o presidente da comissão, como foi na comissão de representação, que vai ter o diálogo com o professor, com os estudantes, com todos os sindicatos, né, como nós fizemos agora, vereador Brazão, e Vossa Excelência acompanhou como vice-presidente. Então, quero dizer a essa casa que eu serei o presidente do diálogo, que essa comissão se reunirá. Semana que vem, eu já estarei visitando as escolas, porque essa comissão não vai ficar parada. Essa comissão irá a campo para visitar, entender quais são as dificuldades hoje da nossa rede municipal. Obrigado, presidente. Podia me dar uma parte, vereador? Podia me dar uma parte, César Maia? Uma parte ao nosso prefeito, sempre prefeito, nosso querido César Maia. Muito obrigado. É que Vossa Excelência falou que vai fazer uma vistoria nas escolas. Eu recebi hoje um zap da professora Cristiane Ninha. A Escola Municipal Tenente General Napion pede socorro. Ela está sendo invadida e assaltada todos os dias. Já levaram os cabos e todos os equipamentos de caixa, de luz e também o hidrômetro. Hoje arrombaram e levaram os cabos dos corredores. A escola está sem luz e sem água. E, apesar de todos os boletins de ocorrência feitos, comunicados e relatórios junto à CRE e à SME, ainda nada foi feito. Queremos a tão falada prioridade da educação. Recebi esse zap agora da professora Cristiane Ninha e repasso nessa parte para Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, nosso sempre prefeito César Maia. Presidente, se puder publicar como lido, eu lhe agradeço, por favor. Obrigado. Perfeito. A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência. Quero aproveitar para agradecer e parabenizar todo o seu trabalho através dessa comissão, à frente dessa comissão. Parabéns.
Próximo orador inscrito é o senhor vereador doutor Rogério Amorim, que dispõe de 10 minutos. Eu queria dar uma boa tarde a todos, colegas, mais uma vez, servidores, população da cidade do Rio de Janeiro. E vou começar o meu discurso elogiando a meu colega, o senador Márcio Santos, pela presidência da Comissão de Educação, uma comissão tão importante e necessária para a cidade do Rio de Janeiro. Tenho certeza que você vai tocar, assim como fez na Comissão de Volta às Aulas, de uma maneira democrática, técnica e visando tão somente o bem da cidade do Rio de Janeiro e não fazer política em cima de um tema tão importante na cidade do Rio de Janeiro. Meus parabéns e fico com a sensação de que está em boas mãos e bem entregue essa presidência de uma tão importante comissão na cidade do Rio de Janeiro. E falando em política, em comissão, eu não posso deixar de falar de um problema grave nacional, mundial e da cidade do Rio de Janeiro, que é a pandemia do coronavírus. Todos nós sabemos dos estragos causados, das mais de 250 mil mortes nesse país e no descontrole que nós vivemos da pandemia. Temos que ter ciência da importância desse tema, da relevância dos impactos econômicos que geraram decorrentes dessa pandemia e, principalmente, senhor presidente, das mais de 250 mil famílias que viram seus parentes queridos padecerem e morrerem vítimas desta cruel doença. E bem como um sem número de pacientes que sofreram, passaram suas angústias dentro de um CTI por dias e dias e dias, mas que, graças a Deus, conseguiram vencer a doença. Mas que também suas famílias sofreram, os pacientes sofreram, e as enormes cicatrizes permanentes que essa pandemia deixará em nosso território, em nosso país e no mundo inteiro. Não estou aqui para falar contra medida de restrição, não estou aqui para criticar nenhuma conduta que seja tomada com o intuito de defender e proteger vidas. Claro que não. Mas sim, não posso deixar de criticar, perdão, senhor presidente, não posso deixar de criticar a forma como certas medidas são tomadas. Há 2 dias atrás, a população do Rio de Janeiro era comunicada de que havia um certo controle da situação no município. Inclusive, o senhor prefeito da cidade mostrou alguns gráficos com redução da morte, que muito alento e alegria trouxe ao povo carioca. E 2 dias depois, aquele comerciante que fechou suas lojas e foi para casa, comprou os seus estoques para final de semana, se viu diante de um fato que do dia para a noite, durante a madrugada, terá que tomar medidas duras de restrição e fechamento de seus comércios. É óbvio, e mais uma vez eu falo, não estou aqui criticando de maneira nenhuma o isolamento e a proteção de vidas, mas sim a forma como nós o fazemos. Nós temos que pensar que daqui a 4 dias, a maioria desses restaurantes tem que pagar as suas folhas de pagamento, honrar os compromissos com inúmeros trabalhadores dessa cidade. Nós temos que pensar que, sem aviso prévio, as instituições, os estabelecimentos sequer tiveram condições de fazer um mínimo planejamento. Algumas pessoas tinham seus estoques comprados, as suas estruturas planejadas, tiveram que, da noite para o dia, sem aviso prévio, sem comunicação nenhuma com os setores produtivos, com a sociedade ou com essa casa, foram surpreendidas pelo fechamento abrupto do comércio. Chamo a atenção ainda, para dentro desse contexto de fechamento, que se fecham os quiosques legalizados na orla, proíbem. Eu, por exemplo, que tinha por hábito almoçar, por exemplo, no quiosque na reserva, no quiosque Cavalo Marinho, por exemplo, eles que têm um alvará de funcionamento para restaurante não podem mais abrir, ainda que dentro desse prazo de restrição.
Ora, se a praia está aberta, se eles têm um alvará de funcionamento, por exemplo, como restaurante, por que eles não podem abrir dentro dessas regras? Com limite de capacidade, com distanciamento social, com higiene e sem aglomerações, como todos os outros restaurantes do Rio de Janeiro. E a outra coisa, para terminar esse assunto, que eu bato muito, é o seguinte: quem nós vamos fiscalizar? Nós vamos fiscalizar aquele restaurante que às 17 horas fecha suas portas e às 17h01 começam a ter as aglomerações do comércio ambulante, daquele vendedor que está ali com um isoporzinho vendendo uma cervejinha, ou daquele cara que vai vender o coco na praia. Esses também serão fiscalizados com o mesmo rigor que os restaurantes, porque até agora não foram. Andando por essa cidade, ouvindo ao povo, ouvindo aos setores produtivos, nós vemos que não foram. Então, esse tipo de 2 pesos, 2 medidas, sempre atacando a cadeia produtiva dessa cidade, nós temos que tomar cuidado e muita atenção antes de tomar certas medidas. Mais uma vez, insisto, não estou aqui criticando as medidas restritivas, mas sim a falta de um diálogo. Há 2 dias atrás, insisto, a notícia é que tudo estava bem, que tudo corria no mais perfeita ordem na cidade do Rio de Janeiro. E fomos dormir e acordamos com essa notícia de que tudo estava fechado. Isso é uma coisa. Para terminar, senhor presidente, nobres colegas, a coerência, senhor presidente. Vamos criticar as voltas às aulas, as aglomerações, os BRTs aí lotados, um absurdo, o transporte público, são verdadeiras caixas de transporte, não transportes públicos de verdade. E eu me deparo hoje, eu não sei se o senhor reparou, chegando na porta dessa casa com uma aglomeração de uma manifestação contra o armamento da guarda. Pessoas que vieram dos mais diferentes pontos dessa cidade e, quiçá do Estado, foram submetidos a esses transportes públicos para manifestar contra uma pauta, primeiro, legítima, não que não seja legítimo o direito à manifestação, mas ter o apoio de vereadores, de colegas que tanto criticam a aglomeração, defender nesse momento que sequer a pauta está em discussão na casa, uma aglomeração de pessoas na porta dessa casa contra o armamento da guarda. Então eu insisto com essa teoria. Vamos parar de tentar fazer politicagem. Vamos juntos tentar convergir para uma solução que seja para a saída dessa crise de verdade. Vamos esquecer 2022 e tentar trabalhar 2021, para que nós consigamos vencer a pior crise sanitária da história do mundo. E nós só venceremos com responsabilidade, com diálogo e, sobretudo, seriedade e competência. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns pela fala, vereador Rogério. Próximo orador inscrito. Não, ele não. O Rogério acabou de sair. Inverteu o Márcio Santos. Já falou. Já. Então vamos lá. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador João Mendes Jesus, que dispõe de 20 minutos. Vereador João Mendes de Jesus. Agora sim, o microfone está ligado, presidente. Desculpa, eu estava falando. Senhor presidente,
Marcos Braz, prazer recebê-lo na presidência dessa casa. Vereador, o senhor está satisfação muito sem grande. vídeo. O senhor está Estou sem vídeo também? Também. Eu estou... Hoje eu estou que estou, presidente. Agora sim, agora está bonito. Agora sim. Agora estou bonito na foto, presidente. Legal. Então, senhor presidente, vereador Marcos Braz, senhoras e senhores vereadores e todos presentes e aqueles que nos acompanham pelo Zoom, pelo virtual. Estou falando de modo virtual também. Eu quero aqui registrar, nesse momento, a minha grande satisfação de ver o anúncio hoje do DO de que o prefeito Eduardo Paes está promovendo reformas às academias da terceira idade e às academias cariocas de saúde e envelhecimento saudável, porque se trata de uma ação assertiva, importante, né? E que também requer determinação para cumprir com a sua palavra, né? E eu sou autor da lei 5.244, de 17 de janeiro de 2011, que implantou as academias da terceira idade e as academias cariocas de saúde e envelhecimento saudável em inúmeros bairros aqui do Rio de Janeiro. Então, para quem não sabe, a efetivação das academias levou os idosos a diminuir e até mesmo parar com o uso de medicamentos, melhorou a qualidade de vida deles, bem como permitiu, presidente, que eles pudessem reativar suas vidas no âmbito social, aumentar a autoestima, né? Uma vez que se relacionar é essencial também para que a saúde psíquica dos nossos pais e nossos avós, e até nós mesmos, eu já me incluo também legislando em favor da minha causa, porque sou um idoso também, se torne estável. Sei da importância que é a gente praticar o exercício físico. Daí foi a motivação pela qual nós tivemos de implantar e criar essa lei, a lei das academias de terceira idade. Então, gera o exercício físico, consequentemente, ele vai gerar contentamento a esse idoso, fortalecimento muscular, naturalmente, e, consequentemente, os seus amigos, parentes, familiares ficam felizes de ver o idoso saudável e assim desfrutando da sua melhor idade com toda a alegria que ele pode ter. Então, um projeto de grande importância, né? E eu, como vereador da cidade do Rio de Janeiro, represento essa população de modo geral, especialmente o idoso, assim como também sou atualmente o presidente da Comissão Permanente do Idoso da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E quero informar os meus pares que apoio as reformas das academias por parte da Prefeitura, mas, por sua vez, também quero informar que vou fiscalizar as ações que visam dar condições para que os idosos possam frequentar as academias com aparelhos de boa qualidade. Isso é muito importante. Nós vimos recentemente alguns aparelhos que estavam com dificuldades, daí veio a reforma, que eu quero parabenizar, de fato, o prefeito por essa iniciativa e também saudar o nosso querido secretário Juninho da Lucinha, que hoje assumiu a SESC-V, a Secretaria de Qualidade Especial de Saúde e Qualidade de Vida, e torço para que tudo dê certo, para que a gente possa não somente reformar, mas também ampliar o número de academias para a cidade do Rio de Janeiro. Então, lembrar também que os idosos necessitam, e a lei preconiza isso, de profissionais que precisam, obviamente, estar com seus salários em dia, é claro, né? Mas profissionais de saúde, nós temos na lei, contempla um profissional de educação física que possua o CREF, que possa estar em dia com o seu CREF, e também um profissional de saúde, como uma enfermeira, um técnico, enfim, até mesmo uma auxiliar de enfermagem que possa estar ali para atender, para aferir pressão, para olhar a condição, de fato, desse idoso no momento em que ele vai ingressar nas academias. E, graças a Deus, que elas estão liberadas para o exercício físico, né, nas praças, procedendo os protocolos de distanciamento e o cuidado com álcool em gel, a aferição da pressão. Eu acho que é importante que mantenha elas em funcionamento, até para a questão muscular. Músculos bons, saúde para as pessoas. Quanto mais musculatura, quanto mais força na musculatura, mais livre, mais imune estará
esse idoso de contrair, não de contrair o vírus, ou mesmo de vencer esse vírus. Já que estamos em um momento importante também, em que as vacinas estão chegando, graças a Deus por isso também, vamos já ter aí as academias funcionando a todo vapor. Eu quero aqui me solidarizar e estar junto com a equipe da SESC-V também. Bom, a notícia de reformar as academias, sem dúvida, é alvissareira e espero realmente que elas aconteçam o mais breve possível, né? Sou interessadíssimos nesse assunto e nessa questão, porque sempre fui um parlamentar e cidadão preocupado com a saúde e a proteção dos idosos. Então, as minhas ações comprovam isso. Quem for olhar o meu histórico, eu, durante 8 anos, presidi a Comissão do Idoso, né, dos 2 mandatos anteriores, ainda na gestão do prefeito Eduardo Paes. Nós conduzimos ali a Comissão do Idoso e muitos projetos de nossa autoria foram aprovados, alguns projetos, né? Como, por exemplo, a vacina do idoso em casa, é um projeto de minha autoria, um projeto que eu considero um projeto de suma importância, que é o Rio de Janeiro, cidade amiga do idoso, e já que estamos aí já vislumbrando a aprovação e tratando de um novo plano diretor da cidade, é importante que se pense na inclusão dos idosos, pensar o idoso na reforma das calçadas, enfim, no direito que o idoso tem de andar pelas ruas da cidade. Como você verifica em alguns países do primeiro mundo, o idoso ele sai de casa com a sua cadeira de rodas, ele vai ao mercado. Ele não tem mobilidade para andar, mas com a cadeirinha de roda ele sai de casa e vai até o mercado, faz sua compra, porque as calçadas estão em dia, os acessos estão prontos. Então, esse projeto Cidade Amiga dos Outros é uma lei, já está aprovada aqui na Câmara, e vamos fazer força junto ao prefeito Eduardo Paes para que ele possa fazer funcionar a lei. Juntamente com o secretário, né, vamos trabalhar para que a gente possa implantar e, dentro do plano diretor da cidade, já incluir essas facilidades para os nossos idosos. Bom, para concluir a nossa fala aqui, eu quero dizer que, no decorrer desses meus mandatos, eu sempre trabalhei a questão do atendimento à terceira idade e ao idoso. Fiquei muito honrado, muito feliz de poder hoje voltar a assumir essa comissão. Eu, juntamente com o doutor João Ricardo, o doutor Paulo Pinheiro, fazemos parte da Comissão de Idosos e vamos trabalhar em prol da cidade e voltada para os cuidados dos nossos idosos, já que o Rio de Janeiro também é uma cidade que tem muito idoso, uma cidade talvez uma cidade com o maior número de idosos do país. Me perdoe se eu estiver errado em falar isso, mas eu acredito que sim. Nós somos capital da República durante muitos anos, temos muitos idosos, Copacabana é um celeiro de idosos, a Zona Oeste está se tornando também um celeiro de idosos. Então, hoje nós temos, pelo que foi dito ali na matéria, foi verificado, nós temos 391 academias da terceira idade espalhadas pelo Rio de Janeiro, e outras tantas que foram implantadas de outra forma, que não foi pela prefeitura. Isso é importante, que a gente reforme todas elas e possa ampliar, que a prefeitura possa ampliar o número de academias. Os pedidos são grandes, pessoas pedem constantemente que se coloque nas praças, nas ruas, nas suas praças, as academias da terceira idade. Opa, tem um microfone aberto aí, mas tudo bem. Nós já estamos finalizando aqui a nossa... Niterói é assim. Com o som aberto no vídeo. Ah, é? Deixa eu abrir aqui. Alguém falou que Niterói é a segunda cidade com número de idosos. Eu franquei a palavra também. Posso abrir para quem queira fazer uso da palavra. A gente está deixando aí a oportunidade. Alguém falou do idoso, por favor. Alguém quer uma parte? João Mendes Jesus, Thaís Ferreira falando aqui. Peço uma parte ao senhor. Niterói. Oi, Thaís. Idosos, Rio de Janeiro figura em 5º, dado de 2020. Por favor. Vereadora, estamos sem vídeo. Ela está sem vídeo, né? A Thaís. Vereadora, ajusta o vídeo, por favor.
Vereador, depois eu pediria também uma parte breve sobre um assunto que é correlato aos problemas que enfrentam os idosos. César Maia. Pois não, vereador César Maia, será uma honra tê-lo nessa fala. Vereadora Thaís, me escuta? Ela está ajustando lá o seu sistema. Ouço sim, podem prosseguir, que eu estou tentando ajustar aqui, mas acho que é a minha internet. É a sua internet. Ok, Thaís. Acho que você já passou um dado importante para nós, que é dizer que a cidade de Niterói também ela tem uma população idosa bastante considerável, né? Parece que é a segunda cidade do país e importante. O vereador César Maia pede a parte, eu já posso passar para ele, então. Vereador César Maia, por gentileza. Muito obrigado, vereador. É que eu recebi, por coincidência agora, um e-mail do senhor Jorge Gomes, também pessoa idosa, renal crônico, na clínica ProDoctor, da Ilha do Governador. E me disse assim, boa tarde, senhores, a clínica ProDoctor, sistema de saúde, está entrando em colapso em seu atendimento aos pacientes renais crônicos, por falta de insumos. Estará reduzindo a carga horária da diálise em seus doentes crônicos. Pedimos ajuda antes que ocorra óbitos em consequência da falta de sensibilidade do Poder Executivo Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Contamos com seu apoio e desde já agradeço a ação junto à Prefeitura do município do Rio de Janeiro. Atenciosamente, Jorge Gomes, renal crônico, clínica ProDoctor, Ilha do Governador. Era isso. Vereador, obrigado. Obrigado, vereador César Maia, será alvo da nossa atenção junto à Comissão do Idoso. Doutor Paulo Pinheiro, estou lhe vendo aqui, se o senhor quiser me dar a honra de participar também, eu sou vogal e vice-presidente, o senhor é membro e é fundamental nessa comissão. Obrigado, vereador João Mendes Jesus. Realmente é uma comissão importante, né? É bom lembrar a procura, que é muito grande, né? As pessoas procuram com muitas vezes a comissão do idoso, buscando informações. Nós temos, anteriormente, quando o senhor presidia, nós fizemos a distribuição e continuamos fazendo a distribuição dos estatutos, dos caderninhos da terceira idade nós temos na comissão, para distribuir, feitos pela comissão, um número muito grande, o Estatuto da Terceira Idade, Estatutos da Terceira Idade, mas é uma coisa importante saber isso aí que nós estamos falando. Sobre essa questão que estava sendo discutida aí, que a Thaís estava falando, mas estava com problemas, eu tentei levantar aqui rapidamente, por isso que eu estava conversando com vocês aqui agora. As cidades, estou tentando ver, e vou colocar aí para vocês depois, quais são as cidades do Brasil com mais idosos, né? Parece que a líder é Santos. Santos tem uma população de idosos muito grande. Parece que a cidade com mais idosos no Brasil seria Santos. Mas eu vou fazer esse levantamento e vou entregar depois as 5 cidades brasileiras com mais idosos, para que a gente possa resolver. Essa questão da terceira idade é uma questão importante. A nossa população é muito grande. Bairros da cidade, a Tijuca também é um bairro com muita população de idosos, como é Copacabana. E os idosos são o centro dos problemas aí da pandemia, né? Nós sabemos que o maior grupo de pessoas que chegou a óbito foi exatamente o grupo dos idosos, e é preciso que eles tenham cuidado, que eles façam cada vez mais o seu isolamento, dentro das possibilidades. Hoje esse isolamento pode ser de uma maneira muito melhor, você tem a internet, te dá a chance de comunicar com seus familiares, você não vai ficar isolado sozinho, e a gente tem que entender que, nesse momento, os idosos são muito importantes entender as informações. Eu vejo, às vezes, como eu já vi ontem, hoje, novamente, idosos estão se vacinando, é uma procura muito bonita dos idosos aos postos de vacinação. Lamentavelmente, a vacina não vem em volume normal, mas entender que os idosos vacinou, ainda não pode ir para a rua. Lembrar isso sempre. Vacinou, aguarda, primeira dose de 14 dias, começar os anticorpos, segunda dose, mais 14 dias, e depois disso, não pense que pode ir na rua, porque a rua está cheia de vírus, lamentavelmente. Vamos continuar usando máscara, vamos continuar tentando ao máximo isolamento. É evidente que vacinado tem mais chances de não ter a doença e não morrer. Obrigado, vereador. Parabéns pela sua comissão. Obrigado, doutor Paulo Pinheiro, vereador Paulo Pinheiro.
Bom, gente, é o que tínhamos a dizer nessa tarde em relação a esse projeto de reforma das academias, parabenizar o prefeito Eduardo Paz pela iniciativa e saudar o nosso querido secretário Juninho, que está à frente da Secretaria de Idosos. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Os seus pronunciamentos, suas falas serão incluídos no meu pronunciamento. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Não sendo ocupado todo o tempo, a presidência franqueia a palavra. Não queira fazer uso da palavra, a presidência fica suspensa até 16 horas. Está reaberta a sessão. Está esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa ao prolongamento. A mesa dará ciência às proposições recebidas. Fala em discussão também, não sei. Requerimento 96/21, do vereador Wellington Dias, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha de reconhecimento da Chiquinha Gonzaga a tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Daniele Ezequiel Farias da Silva. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 98/21, vereador Felipe Michel, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão de medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, Anísia Trindade Lima. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 99/21, vereador Márcio Ribeiro, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão de medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Thalita Galhardo Martins Borges de Souza. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 100/21, vereador Márcio Ribeiro, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão de medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Ana Maria Ribeiro. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Não te vi. Não, desculpa. Aqui à esquerda. Também, tamo junto. Requerimento 102/2021, autores da mesa diretora, vereadores da mesa diretora, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha de reconhecimento a Chiquinha Gonzaga, a senhora Thalita Nascimento da Silva, enfermeira da Clínica da Família de Santa Cruz. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 103/2021, autores da mesa diretora, vereadores da mesa diretora, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, a senhora Ana Paula Araújo, jornalista e escritora. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 104/2021, autores, vereadores da mesa diretora, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, a doutora Margarete Maria Prete Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 105/2021, autor vereador Márcio Ribeiro, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha de reconhecimento da Chiquinha Gonzaga a Miriam Ferreira de Monteiro Martins. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 83/2021, vereador Márcio Santos e vereador Tiago Carrebeiro. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Edson Luiz Menezes da Silva, por relevante serviço prestado em prol do município do Rio de Janeiro. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Solicitada a abstenção do vereador Pedro Duarte. Requerimento 84/2021, requer, autor, vereador Tarcísio Mota, requer a concessão do conjunto de medalha mérito Pedro Ernesto a Marcos Pena Satamini de Arruda. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado.
Pedindo abstenção, vereador Pedro, considerando o voto do Pedro Duarte, abstenção. Requerimento 69, vereador, são todas? Requerimento 69, 2021, vereador Alexandre Esquerdo, requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Wagner dos Santos Vaguinho, prefeito do município de Belford Roxo. Considerando o voto, abstenção do vereador Pedro Duarte. Requerimento 73/2021, vereador Jair da Mendes Gomes, requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto, a do produtor cultural Joel Filho, pelo importante trabalho que vem desenvolvendo como produtor cultural da cidade do Rio de Janeiro, sobretudo no fomento da música black e dos bailes charme no subúrbio carioca. Vereadores que aprovam a vereança como estão aprovados, registrando o voto de abstenção do vereador Pedro Duarte. Presidente, uma observação para o bom andamento dos trabalhos. Agora, Vossa Excelência leu qualificando sumariamente o homenageado. Eu acho que seria de bom tom sempre ter uma referência mínima, né, sobre o homenageado, a quem se propõe a homenagem, porque facilita aqui o nosso discernimento. Não só o nome puro e simples. Pelo menos a profissão. Vereador, isso né? já sai na publicação. Sim. Mas esse novo método acelerado, não estou sendo contra, não. Ajudaria, só dizer isso. Foi acordado hoje no Colégio de Líderes. Que basta o nome. Publicar previamente a publicação, para que todo vereador tenha conhecimento quem está sendo aprovado. Porque alguns, Vossa Excelência, lê a qualificação como anterior, outros não, é só o nome. Mas se não tem um padrão, tudo bem, me submeto. Sim. Requerimento 74/2021, do vereador Jair Mendes da Gomes, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha mérito Pedro Ernesto ao guarda municipal Odenir Albert Teixeira pelos seus mais de 30 anos de serviços prestados, servindo como excelência à população carioca. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, registrando Pedro Duarte, abstenção. Requerimento 75/2021, do vereador César Maia, requer a mesa diretora com fluxo no regimento interno desta Casa de Leis a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao arquiteto e planejador urbano Christian de Poçamparque. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Não. Registrando o voto contrário do vereador Carlos Bolsonaro e a abstenção do vereador Pedro Duarte. Requerimento 76/2021, vereador Luiz Carlos Ramos Filho, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha de São Francisco de Assis, terceiro milênio, a Cristiane Batista Neri, por sua incessante dedicação à causa da defesa dos animais. Em votação, senhores vereadores que aprovam essa como estão, aprovado. Voto do Pedro Duarte, abstenção. Requerimento 82/2021, vereadora Verônica Costa, requer a mesa diretora com fluxo no regimento interno a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Priscila Santos, empresária. Vereadores de aprovam. Em votação, vereadores que aprovam essa comissão, aprovado, registrando a abstenção do vereador Pedro Duarte. Requerimento 85/2021, vereador Luciano Vieira, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha mérito Pedro Ernesto a Márcio Correia de Oliveira, deputado estadual Márcio Canela. Em votação, vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado, registrando a abstenção do vereador Pedro Duarte. Requerimento 86/2021, do vereador Luiz Ramos Filho, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, a Rogéria da Silva, por sua incessante dedicação à sua causa de defesa dos animais. Em votação, vereadores que aprovam essa como estão. Aprovado, registrando a abstenção do vereador Pedro Duarte. Requerimento 88/2021, vereador Dr. João Ricardo, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Leonardo Correia de Oliveira Rodrigues, médico e cirurgião geral. Em votação, vereadores que aprovam essa comissão. Aprovado,
registrando a abstenção do vereador Pedro Duarte. Requerimento 89/2021, vereador Dr. João Ricardo, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto Medalha Mérito Pedro Ernesto a Márcio Alves Tanuri, médico do UFC e chefe do departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo. Em votação, vereadores que aprovam a essa comissão, aprovado, registrando a abstenção do vereador Pedro Duarte. Requerimento 90/2021, vereador Dr. João Ricardo, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Aline Bastos Cavalcante, inspetor de polícia e membro do esquadrão antibomba. Em votação, vereadores que aprovam permanecem como estão, aprovado, registrando a abstenção do vereador Pedro Duarte. Requerimento 91/2021, vereador Gabriel Monteiro, coautores, vereador Rogério Amorim, vereador Alexandre Esquerdo. Requer a mesa diretora na forma regimental o cancelamento do requerimento número 120/2013, de autoria do ex-vereador Leonel Brizola Neto, que requeriu a medalha Pedro Ernesto para o senhor Nicolas Maduro Moro. Nominal. Em votação. Solicitado nominal pelo vereador Tarcísio. Peraí. Presidente, só um esclarecimento. Aqueles que votam sim, votam pelo cancelamento da medalha. Os que votam não, votam pela manutenção da medalha, é isso? Exatamente. Exatamente. Ok. Sim, você aprova o cancelamento da medalha, não, você não aprova o cancelamento. Presidente, um outro esclarecimento para os neófitos como eu. Essa medalha foi aprovada na legislatura passada, por óbvio. Vereador, desculpa, Vossa Excelência, que não está dando para escutar Vossa Excelência, poder aumentar o som, mas nós estamos em processo de votação. O Tarcísio a gente respondeu porque era um fato da votação. É um fato da votação. Informar ao plenário quando essa... Pediu o vereador... Pois não, agora vai. Pode ser? Está me ouvindo, presidente? Quando a homenagem foi aprovada, e se foi por maioria ou por unanimidade? Vereador Chico, pedi mil desculpas a Vossa Excelência, nós não estamos escutando, não sei se é o áudio de Vossa Excelência ou aqui na casa. Eu pedia... Eu vou desligar o outro aparelho aqui. Para registrar o meu voto, eu queria ter a informação de quando a homenagem foi aprovada e se foi por maioria, por unanimidade. Quando foi aprovada, a resolução é de... Já que se trata de uma revogação de homenagem. Presidente, não estou conseguindo mudar meu voto. O senhor, por favor, registre o meu voto não. Registrando o voto da vereadora Tereza Berg, não. Obrigada. A gente vai encerrar a votação. Espera aí, presidente. Registra o meu voto não. Por favor. Registrar o meu voto não, por favor. Presidente, registrar o meu voto não, por favor. O voto, vereador Chico Alencar, não. Vereador Gabriel Monteiro, sim.
Presidente, é não ao cancelamento? Não ao cancelamento. Não ao cancelamento, exatamente. Ah, não. Então é sim mesmo. Deixa como está. Estou confusa. Então é sim, então registrar. Já está no painel. Da Tereza Berg, sim. Para cancelar, registrar aqui, teve dúvida do vereador Tarcísio. Quem votar sim está cancelando a homenagem feita pelo vereador Leonel Brizola em 2013. Quem votar Perfeito, não... presidente. Perfeito. Obrigado. Obrigada. É sim mesmo. É sim. É sim. Conseguiu, Raimon? Conseguiu, Raimon? Como está Luiz Carlos Ramos Filho, sim ou não? Sim. Sim. Vereador Rafael Freitas, sim. Mais algum vereador queira computar? A gente vai encerrar a votação. Encerrando a votação. Total... ...40 vereadores votando, um vereador impedido. Total... 27 sim. E 13 não. Vereador Chico Alencar e a Tereza Berger. O requerimento está aprovado. Requerimento A vereadora 95. Tereza votou sim, presidente. A vereadora Tereza votou sim, pelo que eu entendi. Sim. Sim. O senhor sim. está mudando o voto Sim dela. ao Não. cancelamento. Você faz a sim. fala. Computando o voto da Eu sei que vereadora. isso melhora a minha Tereza, posição, sim. mas não serei, né? Eu acho que Desculpa, vereadora, desculpa. honesto com a votação da Tereza. Desculpa. Requerimento 95/2021. Vereador Eliel do Carmo requer a concessão do conjunto de medalha mérito Pedro Ernesto a Dr. Luiz Mário Duarte, psiquiatra e neurologista. Em votação, vereadores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Abstenção, vereador Pedro Duarte. Requerimento 107/2021, vereador Lindbergh Farias, requer a mesa diretora na forma regimental que seja constituída uma comissão especial composta por 3 membros, com prazo de funcionamento até o término desta sessão legislativa, com a finalidade de tratar estratégias para a retomada do crescimento econômico e articular ações de interesse comum para o município, região metropolitana e estado do Rio de Janeiro. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 108/2021, vereador Márcio Santos, requer à mesa diretora na forma regimental que seja constituída a comissão especial que será composta por 3 membros com prazo de funcionamento até o término desta sessão, com a finalidade de tratar especificamente de políticas públicas voltadas para a juventude. Só esse senador foi isso? Só esse senador foi aqui? Em votação, vereadores que aprovam, como estão, aprovado. Terminado o tempo destinado a prolongamento, passa-se a ordem do dia. Comunicação de liderança, o vereador César Maia. Obrigado, senhor presidente. É um editorial do jornal Estado de São Paulo, no dia 1º de março de 2021. Saídas da crise para a América Latina. Hoje nos encontramos ante um enorme paradoxo. Não há dúvida de que a pandemia teve grandes efeitos destrutivos, constatou o ex-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Moreno, mas também levou a uma enorme aceleração da inovação e da transformação digital. Para Moreno, temos 2 grandes tendências no mundo de hoje: um movimento rumo a uma economia mais digital e o eixo do mundo, em termos econômicos, cada vez mais orientado para a Ásia. Nesse cenário, quais os desafios da América Latina para a saída da pandemia? A questão serviu de alavanca a um debate entre Moreno e Fernando Henrique Cardoso
promovido pela Fundação FHC, a pandemia atingiu uma economia latino-americana debilitada. Se em 2020 a economia global encolheu cerca de 3,5%, em 2021 deve crescer cerca de 5,5%. E na América Latina, a contração foi de quase 8%, e o crescimento deve ser de 3,5%. A dívida pública da região, que no início de 2020 estava em torno de 60%, agora chega a 70%. Ou seja, constatou Moreno, boa parte de todo o estímulo fiscal foi feita com dívida. E ainda estes estímulos têm aliviado momentaneamente a pobreza, ela crescerá, em alguns casos, nos níveis de 2 décadas atrás. Some-se a isso o fato de que a transformação do mercado de trabalho promovida pela Revolução Digital foi acelerada pela pandemia. Estima-se que, em 8 meses, o comércio eletrônico, por exemplo, avançou o equivalente a 3 ou 4 anos. Mas nos países desenvolvidos, o avanço foi maior e menor nas regiões em desenvolvimento, como a América Latina. Segundo Moreno, enquanto nos Estados Unidos o comércio eletrônico saltou algo entre 50% e 80%, no Brasil foram cerca de 40% a 50%. Nessas condições, não creio que a recuperação será em V, termo que será em U, constatou Fernando Henrique Cardoso. Será difícil que as mudanças na tecnologia produtiva são muito grandes e as pessoas não estão capacitadas para isso. De resto, sobre o cenário político, Fernando Henrique Cardoso pontuou: o sistema partidário não se deu conta do salto que está se produzindo na consciência das pessoas sobre a política. Neste estado de desagregação, pode haver um agravamento do populismo. Nem por isso os latino-americanos imbuídos do espírito cívico podem renunciar à grande questão, segundo Moreno, como aproveitamos esta crise para gerar mudanças profundas na América Latina. De pronto, há algum esteio econômico com as perspectivas para a exportação agrícola, sobretudo ante o desempenho econômico da China. Mas isso, nem de longe, será suficiente para um crescimento sustentável e muito menos para desnaturalizar a desigualdade, nas palavras de FHC. Ao contrário, sem reformas estruturais suficientes para um crescimento sustentável e muito menos para desnaturalizar a desigualdade. Ao contrário, sem reformas estruturais, a desigualdade, logo as rupturas sociais, pode aumentar. Entre essas reformas, os debatedores deram especial destaque à educação, um setor no qual o desempenho latino-americano já era ruim antes e foi agravado agora. As taxas de paralisação das escolas na região foram, em geral, maiores do que nos países desenvolvidos, e o acesso a meios digitais mais escassos. A capacitação para novas tecnologias é essencial. Moreno citou alguns casos exemplares de capacitação por parte da iniciativa privada. Contudo, não há políticas econômicas que cheguem a milhões de pessoas. O avanço exigirá uma conversa público-privada muito mais profunda. Analogamente, do ponto de vista político, Moreno citou experiências exitosas de governadores e prefeitos na resolução de problemas imediatos em nível local. Mas para que esses exemplos se enraizem, ramifiquem e frutifiquem, também será necessária uma educação capaz de fomentar nos latino-americanos o espírito cívico e forjar lideranças comprometidas com a coisa pública. Ante a recessão econômica, o desgoverno político e o avanço precário da vacinação na América Latina, a curto prazo, não se pode olhar adiante com muitas expectativas, disse com franqueza Fernando Henrique Cardoso. Mas, a longo prazo, as soluções para a crise econômica, cívica e política da América Latina passam todas pela educação. Qualquer solução para os problemas da América Latina passa pela educação. Senhor presidente, pediria para dar como lido
e fazer a publicação no Diário Oficial. Eu vou postar na rede dos vereadores. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador César Maia. Agora passa-se a eleição dos membros para compor o Conselho de Ética. Eleição de membros para compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no biênio 2021-22, por determinação do dispositivo no parágrafo 1º, no artigo 2º da Resolução número 1133, de 3 de abril de 2009. A presidência, de atenção dos vereadores, vereador Rogério Amorim, vereador Pedro Duarte, vereador Rogério Amorim, vereador Siri, Pedro Duarte, pedir atenção de Vossa Excelência, a gente poder esclarecer aqui a votação para que a gente possa ter a votação de acordo, sem problema nenhum. A presidência esclarece que o processo de votação para a escolha dos membros dá-se por meio de votação nominal, devendo cada vereador votante selecionar no sistema de votação o nome do vereador que deseja indicar para compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Em seguida, é necessário apertar o botão votar para o registro efetivo do voto. Após a votação, o vereador que conferir seu voto no próprio sistema de votação. Pode conferir. Nos termos do artigo 20 da Resolução número 1133, de 3 de abril de 2009, estão impedidos de serem votados os membros efetivos da mesa diretora. Os senhores vereadores Carlos Caiado, presidente, vereadora Tânia Bastos, vice-presidente, vereador Luciano Vieira, segundo vice-presidente, vereador Rafael Aloysio Freitas, primeiro secretário, e vereador Marcos Braz, segundo secretário. Com base no artigo 2º do mesmo diploma, a presidência ressalta que serão eleitos 10 senhores vereadores mais votados, sendo que os 7 primeiros serão membros efetivos do Conselho e os demais ocuparão as respectivas suplências. No caso de empate, adote-se atributo do vereador mais idoso para desempate, deixando de aplicar o critério da proporcionalidade partidária, previsto no artigo 59, no parágrafo 2º, do regimento interno, porquanto a composição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, à luz da Resolução número 1133 de 2009, se realiza unicamente pelo processo de votação, independente de proporção partidária. São candidatos ao Conselho de Ética os senhores vereadores Dr. Jarinho, Alexandre Esquerdo, Zico Papera, Vitor Hugo, Chico Alencar, Rosa Fernandes, Tereza Berger, Dr. Rogério Amorim, Luiz Ramos Filho, Wellington Dias. Passa-se a votação. Vamos votar. Nós votamos no aplicativo, presidente? Exatamente. Vereador Jarim, Vossa Excelência acha que não teve oportunidade, acho que o microfone pode estar ruim, prestar atenção. Não é número, e sim o nome do vereador. Eu vou ler novamente aqui. A presidência esclarece que o processo de votação para a escolha dos membros dá-se por meio de votação nominal, devendo cada vereador votante selecionar no sistema de votação o nome do vereador que deseja indicar para compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Em seguida, é necessário apertar o botão votar para o registro efetivo do voto. Após a votação, o vereador pode conferir seu voto no próprio sistema de votação. Presidente, quantos serão os vereadores eleitos? Quantos são? Total são 10, vereador César Maia. Os 7 mais, por ordem de votação, os 7 mais votados
são membros natos e os três suplentes. Cada vereador vota em apenas um nome. Confere, presidente. Presidente, não estou conseguindo votar. Presidente, Eu escutei, vereadora Tereza. Esperar um eu não pouquinho. eu não É o estou conseguindo sistema. votar. Eu vou guardar um pouquinho, se a Vossa Excelência não conseguir. Acho que é o sistema. Inclusive, a assessoria de informática está ligando para Vossa Excelência. Inclusive, Ótimo, queria informar todos os obrigada. vereadores que o sistema foi Obrigada. aperfeiçoado. Alô? Alô? Oi, é Tiago aqui da firma. Vereadora Tiago, Tereza, pelo amor de Deus, eu não... O microfone aí? Está conseguindo. Vai, pode falar com ele. Vai. Presidente, João Mendes falando. Considera o meu voto? Alô, presidente? Ô, vereador João Mendes, eu estou aguardando um pouco, vereador, para vocês Tá, então conseguir votar. Se não conseguir, eu encerro. Tá, eu vou tentar aqui então, peraí. Mas é enrolação mesmo, só um minutinho. Tá. Que me orientaram mal. João Mendes. Tá. Peraí, calma aí. Selecione o nome, é isso? Selecione. Votar. Ah, tá. Ok. Eu acho que eu estou conseguindo. Ok. Foi. Cadê? Era.
votar. Foi. Deu certo, João, deu certo. Agora foi. Era questão mesmo de... Computar, então, o voto de Vossa Excelência, Tereza Berg. Computar o voto da Tereza Berg no número 37, o número dela mesmo. Então, a presidência vai encerrar a votação. O dela é 41. O dela é 41. 41, tá bom. 41. Oi? Vereadora Tereza, Vossa Excelência vota na senhora mesmo? Ou outro vereador? Vereadora Tereza. Vou aguardar só uns 3 minutos até a vereadora Tereza voltar, que ela queria declarar o voto. Abro. Vereadora Tereza. Está com problema na conexão, falei no telefone. Vereadores, a Tereza está com problema técnico, mas eu falei no telefone com ela aqui, ela falou que vota nela mesmo. Então, a presidente vai encerrar a votação e declara o resultado final. Vereadores eleitos, Conselho de Ética, vereador Alexandre Esquerdo, 6 votos, Chico Alencar, 6 votos, doutor Jarinho, 6 votos, doutor Rogério Amorim, 6 votos, vereadora Rosa Fernandes, 6 votos, Zico Papera, 6 votos, vereadora Tereza Berg, 6 votos, Luiz Carlos Ramos, 4 votos, Vitor Hugo, 2 votos e o Wellington Dias, 2 votos. Assim fica constituído
o Conselho de Ética. Presidente, Oi, vereadora Tereza, eu computei o voto de Vossa Excelência, que nós falamos pelo... então tá ótimo. Obrigada. Vossa Excelência foi Obrigada. eleito no Conselho de Ética. 6 votos. Tá bom, obrigada. Pela ordem, vereador Raimon. Quando couber pela ordem, presidente. Solicito a assessoria o microfone, vereador Raimon. Alô? Alô? Presidente, senhores vereadores, quero fazer uma questão de ordem, inclusive aproveitar a presença do nobre companheiro Gabriel Monteiro, aqui no plenário da Câmara. Uma questão de ordem que não é uma questão de ordem de forma alguma para levantar nenhuma celeuma. É simples. É só para entender os procedimentos. Eu sempre ouvi dizer, e sempre primei por isso, que o plenário é soberano. O plenário de uma casa de leis é soberano. Portanto, a princípio, apresentar, por exemplo, a propositura do vereador Gabriel Monteiro é legítima, né? Legítima. Mas, na minha leitura, nesse caso em particular, e aqui não é questão de ser o Nicolás Maduro, ou ser quem quer que seja. A minha questão, senhor presidente, queria a atenção de Vossa Excelência. A minha questão, presidente, é somente a abertura de um precedente. E nós estamos falando de uma legislatura diferente da outra. Estamos falando de um vereador que, em 2013, aprova uma medalha, e esta medalha é retirada na legislatura seguinte. E volto a dizer, não é a defesa deste ou daquele, desta ou daquela liderança, deste ou daquele cidadão, de maneira nenhuma. É a defesa da institucionalidade. Imaginem os senhores que eu apresento um requerimento para concessão de medalha para uma autoridade, qualquer que seja ela. E aí o plenário vota. Portanto, se o plenário vota, aquele voto do plenário é soberano. Aquele voto do plenário é soberano. Se a gente admite a abertura de um novo processo, para que a gente acabe com a soberania daquele plenário que votou, é só uma questão de ordem mesmo, para Vossa Excelência e para a mesa diretora, para compreender se é ou se não é a abertura de um precedente regimental que, no nosso entendimento, fere a questão institucional. Muito obrigado. Vereador, já houve procedimento semelhante a esse, não há nenhum impedimento. Não há nenhum impedimento e cabe, sim, qualquer vereador, em qualquer legislatura, revogar a medalha. Não é uma questão frequente, uma coisa até rara, eventual, acontecer, poucos casos de acontecer. Mas isso é a análise aqui da mesa diretora, quando foi apresentada a proposta do vereador Gabriel Monteiro. E, inclusive, hoje no Colégio de Líderes, houve a decisão, inclusive, de ser criado até uma comissão especial do regimento interno, onde vai debater diversos assuntos. Pode ser colocado esse como um dos assuntos a serem discutidos. Presidente, eu queria, então, um pouco a partir da resposta de Vossa Excelência, queria que fosse encaminhado oficialmente ao meu gabinete os precedentes regimentais deste caso. Ok. Por favor, muito obrigado. Ok. Senhores vereadores, em razão das demais matérias estarem contando prazo de adiamento, não se deliberando sobre elas, com isso o DO, a ordem do dia, está esgotado e passa ao expediente final. É a sua palavra, presidente. Chico Alencar. Chico Alencar. Muito obrigado, presidente. Em primeiríssimo lugar, agradecer aos colegas que votaram
não apenas em mim, e eu também fui cúmplice desse ato egóico, votando em mim mesmo, como a vereadora Tereza Berg, para o Conselho de Ética. Faz parte, né? Dizia alguém que elogio em boca própria é vitupério. Eu custei a aprender o que queria dizer vitupério, mas é um certo narcisismo, é um desavergonhamento que eu creio que a nossa própria história de vida, vereadora, justifica, né? Claro que temos outros 5 colegas eleitos e eu espero, sinceramente, que esse conselho não tenha muito trabalho, que ele até fique ocioso, não por inércia, preguiça ou corporativismo, algo muito comum nos parlamentos do Brasil, inclusive no nível federal, mas por falta de matéria para examinar, ou seja, pelo comportamento a que nos comprometemos a ter, como reza a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, com ética, transparência, zelo pelos dinheiros públicos e disputa ideológica acirrada, mas mantendo o nível. Respeitosa. Respeitosa. As ideias devem brigar, não as pessoas. E, é claro, a contundência faz parte, mas a adjetivação, ou hoje muito em voga, né? A lacração midiática, com o objetivo menor de pensar em visibilidade a qualquer preço. Isso depõe contra a vida política. O vereador César Maia destacava, ao falar das eleições em El Salvador, em conversa comigo anterior ao seu pronunciamento, de como há um populismo de direita, um desmerecimento dos partidos, que às vezes se autodesmerecem mesmo, são legendas de fantasia, de aluguel, que nem correspondem às suas próprias denominações, mas como há muito esse arrivismo das individualidades, do eu faço, eu resolvo, um certo voluntarismo nas concepções. Hoje mesmo vi ninguém menos do que o presidente da República dizer que tem que parar com esse mimimi, com esse chororô de mortes por Covid, que tem que ter coragem para enfrentar, não se acovardar, como se tudo fosse uma questão de vontade individual, de ser mais ou menos corajoso. Isso é patético, é absurdo, mas ele tem seu direito de falar isso, embora seja, do meu ponto de vista, de qualquer pessoa de bom senso, um despautério total no momento que o Brasil está nessa crise sanitária mais aguda do século, de um século para cá, desde a gripe espanhola. Pois bem, eu espero que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal não seja um conselho de estética e decoração para proteger vereadores, mas sim para estar atento para que a Câmara Municipal seja um organismo transparente, casa do povo de verdade, Câmara não dos vereadores, mas Câmara Municipal, ou seja, de todos os munícipes, onde a população se sinta efetivamente representada. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar nessa direção. E aguardo as orientações regimentais para reunião de instalação do Conselho. Também deve valer a iniciativa do mais velho, que costuma ser, ou o mais votado, presidente, por poucos minutos até, como foi o vereador Tarcísio da própria Câmara, no dia 1º de janeiro. Eu vou tentar me informar sobre essa instalação do Conselho, porque desconfio, mais uma vez, isso tem se repetido de maneira preocupante, que eu sou o mais idoso desse colegiado. Mas Nelson Rodrigues, instado a dar um conselho aos jovens, ele dizia: envelheçam, envelheçam. Eu não chego a tanto, nem tenho essa pretensão, nem sou dramaturgo, mas devo dizer que envelhecer é muito melhor do que a alternativa de, vivendo anos a fio, não envelhecer.
É isso. Fico aguardando. Muito obrigado aos colegas. Obrigado, vereador Chico Alencar. A presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.